Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos, dos versos 17 ao 23, mas você não lê agora, guarda aí o texto. Que a gente chega já lá, deixa a sua Bíblia aberta em Efésios 1, dos versos 17 ao 23. O que eu queria compartilhar com você hoje é a respeito de sabedoria, discernimento e maturidade. Sabedoria, discernimento e maturidade é uma coisa que é muito buscada nos nossos dias. As pessoas buscam conhecimento na intenção de serem mais sábios, as pessoas buscam em um curso, na leitura de livros, a ansiedade de ser melhor no que faz, de ser mais profissional ou de ser mais equilibrado. E a gente vê uma busca constante nos mais diversos lugares, áreas, das pessoas, a fim de crescerem, a fim de serem pessoas melhores. Eu acho que nunca, em nenhuma era, a gente viu tantas pessoas fazendo cursos e mais cursos para tentar se compreender melhor e para ser melhor profissionalmente e para equilibrar as emoções com a inteligência e assim poder serem pessoas melhores. Estou errada? Acho que não. Acho que todos percebem isso. E a sociedade, de um modo geral, é muito ansiosa em ser mais sábia, em compreender, errar menos. Eu acho que é essa a ansiedade dessa geração. Todo mundo muito apressado em ser bem-sucedido. Não dá para esperar mais os 40 anos para ser bem-sucedido. Tem que ser bem-sucedido aos 28. Então, todo mundo fazendo curso, e curso disso, e curso daquilo, e curso daquilo outro. E, por favor, eu não quero fazer apologia à mediocridade e à falta de preparo, mas eu vejo uma ansiedade nessa geração. E nós precisamos direcionar a nossa ansiedade para o lugar certo. Começamos falando sobre ansiedade quando a gente estava dizimando e ofertando, né? Eu acredito que o Senhor quer, de fato, que a sua igreja seja menos ansiosa, menos preocupada, mais tranquila e que foque sua busca por sabedoria, discernimento e maturidade para o lugar certo. Porque maturidade, queridos, vem sim com a idade, mas você pode ser maduro e jovem. O discernimento vem sim com os erros e acertos, mas você pode aprender a não errar com conselho. E a sabedoria vem sim com os livros, mas você pode aprender da verdadeira sabedoria com uma pessoa. E nós, como igreja, precisamos reorientar o nosso entendimento a respeito do que é sabedoria, a respeito do que é discernimento e a respeito do que é maturidade, para que vivamos uma vida equilibrada. Eu vejo muitos crentes, e agora eu saio da sociedade como um todo e venho para a igreja, eu vejo muitos crentes ansiosos à procura de discernir e de serem equilibrados, procurando em lugares errados, se aprofundando muito pouco na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, e demais em cursos e mais cursos e mais cursos. Mais uma vez, eu não estou fazendo apologia à falta de preparo. Você pode fazer cursos, você pode ler livros, você deve ler livros e se preparar. Mas sabedoria, discernimento e maturidade a gente não encontra nos livros, nem nos cursos, nem nesse tipo de preparo natural que a gente tem procurado tão desesperadamente. E a cada dia que passa, as pessoas estão buscando cada vez mais ir no lugar errado, crescer e melhorar e se aprimorar. Desculpa se você tem sido uma delas, mas que no nome de Jesus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra, você hoje possa ser redirecionado e dirigido pela palavra de Deus, não é por mim, é pela palavra de Deus, para a busca bíblica do que é maturidade, discernimento
e do que é maturidade ou sabedoria. Melissa, tudo bem, você já falou aí a respeito de vários lugares errados onde a gente tem buscado essas três características. A gente tem buscado sabedoria, discernimento e maturidade em vários lugares errados. E aí, querido, eu quero te incentivar, você dar uma paradinha aí e fazer um retrospecto da sua vida profissional e pessoal. E quantas horas e quanto tempo você perdeu procurando ser mais maduro, ser mais experiente, discernir mais e ser mais sábio nos lugares errados. Me angustia muito ver testemunho de crentes em Cristo Jesus. Depois de fazer um curso, passa um final de semana num curso, uma semana num curso, ou faz um curso de duração de um mês, e quando termina esse curso, diz que foi o melhor final de semana que já teve na vida inteira. Quando eu vejo um crente saindo de um curso de final de semana, que não foi um curso de aprofundamento bíblico, que não foi um curso, não foi um acampamento que estava buscando ao Senhor, não foi nada disso, e abre a boca para dizer que foi o melhor final de semana da história dele, me preocupa isso. Me preocupa quando eu vejo um seguidor de Jesus supervalorizando coisas que não deviam ter tanto valor e desvalorizando o que realmente tem valor para nós, ou o que deveria ter valor para nós. Nós somos uma geração muito espiritualoide, mas pouco espiritualizada. Nós somos uma geração que sabe demais textos bíblicos soltos, mas que sabe de menos a palavra do Senhor. Nós nos contentamos com o discurso de uma liderança cristã e nós não buscamos na palavra saber se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não. Nós somos preguiçosos. Nós queremos a coisa rápida. Fast food é a nossa geração. Geração fast food. Então a gente faz um curso de final de semana para a gente ser mais inteligente. E a gente faz um curso de memorização para a gente ser melhor na memorização. Mas a gente tem preguiça de ler, a gente tem preguiça de buscar no Senhor, a gente tem preguiça de aprender com o Senhor. Porque isso demanda tempo. Cabelo branco não vem do dia para a noite. E maturidade não se conquista assim. E a igreja do Senhor Jesus precisa despertar para isso. Nós precisamos nos alinhar com a palavra. Nós precisamos buscar sabedoria, discernimento e maturidade no lugar certo. E onde é esse lugar? O texto, agora vamos para o texto, Efésios capítulo 1, de 17 a 23, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Glória a Deus. O texto é autoexplicativo. Onde nós vamos procurar sabedoria? Onde nós vamos procurar entendimento? Onde nós vamos procurar maturidade e discernimento? No pleno conhecimento de Deus. Eu desafio você
a investir o mesmo tempo que você tem investido e os mesmos recursos que você tem investido para crescer como pessoa e profissionalmente nos diversos cursos que você tem feito, eu desafio você a gastar a mesma energia em buscar conhecimento de quem é Deus. E eu garanto, querido, depois você vem me cobrar, eu garanto que o resultado vai ser muito, infinitamente maior. Um final de semana que você investe na presença do Senhor, em jejum, oração e leitura da palavra, vai te trazer muito mais crescimento, muito mais benefício, muito mais maturidade do que qualquer curso que você for fazer. E de novo, eu não estou dizendo que você não deve fazer curso, mas eu só quero que você reorganize suas prioridades e que você coloque o buscar ao Senhor, de fato, em primeiro lugar. Porque não dá mais tempo da gente fingir que é discípulo de Jesus. E eu estou partindo do princípio que eu estou falando com discípulos de Jesus. Então, se você se percebe discípulo de Jesus, seguidor do homem de Nazaré, priorize conhecer e se aprofundar em quem é o seu mestre e no jugo desse mestre, e saber o que esse mestre crê e saber o que esse mestre ensina. Porque discípulo que é discípulo conhece de cor o jugo do mestre. Se você não está me entendendo, a gente já trouxe isso aqui uma vez para a igreja, eu vou explicar rapidinho. O jugo do mestre é o conjunto de regras e leis que um mestre, um rabi, na época de Jesus, detinha. Então, na época de Jesus, e até hoje em Israel é assim, tem os mestres e tem os discípulos que seguem os seus mestres. Os rapazes, eles estudam até 10 anos a Torá. Aos 10 anos eles fazem bar mitzvah. Aí depois dos 10 anos os melhores são escolhidos para estudar e serem talmide de um rabi. Então esses discípulos, eles vão se submeter, eles escolhem um rabi que interpreta a lei de uma forma, rabi interpreta a lei de um jeito. Então tinha um grupo aqui cujo rabi era fulano de tal, e esse fulano de tal entendia que guardar o sábado significava que não podia levar uma sacola por mais de 3 metros. A partir de 3 metros era trabalho. E um outro grupo aqui, com outro rabi, dizia que podia andar 5 metros com a sacola, que só a partir dos 5 metros era trabalho. Então, era a maneira como eles interpretavam a lei. E aí os discípulos se submetiam ao jugo, que é justamente esse conjunto de regras e interpretação da lei de cada rabi. Os discípulos, eles eram tão profundamente comprometidos com o jugo dos seus rabis, que eles, além de saber de cor o jugo do seu rabi, eles andavam como rabi, eles comiam como rabi, eles tinham as mesmas, a mesma maneira de falar, de se portar, de sentar, de se vestir dos seus rabis. Hoje, se você tiver a oportunidade de ir em Israel, você vai ver no meio de Jerusalém, no centro da cidade, um judeu ortodoxo, por exemplo, passeando, e atrás dele, em filinha quase indiana, outros idênticos a ele, mais jovens. E são os talmidim, os discípulos daquele rabi. Jesus era rabi, não de uma forma convencional, porque Jesus não estudou depois dos 10 anos, ele só estudou até os 10 anos, depois ele foi seguir a profissão do pai. Mas ele era rabi, tinha seus discípulos. E a prova é tanta que, por várias vezes no texto bíblico, a gente encontra os discípulos sendo confundidos com Jesus, é ou não é? Porque eles pareciam com Jesus, gente. Pedro, quando negou Jesus ali na fogueira, eles diziam assim: você é um deles, você parece, você fala como um deles. Quando Judas foi trair Jesus, foi necessário que Judas beijasse o rosto de Jesus. Ora, Jesus estava todos os dias no meio de Jerusalém ensinando. Por que foi necessário identificar Jesus? Porque no meio dos seus discípulos, Jesus era parecido com eles. Então era esse nível de compromisso
com o mestre que os discípulos tinham. E foi esse relacionamento, esse modelo de relacionamento que Jesus escolheu para ter conosco. Ele diz: há um só mestre, e os outros são discípulos. Ele diz: vocês são meus discípulos se fizerem o que eu mando. E vocês me amam se amarem o que eu amo. A proposta de Jesus para nós é que sejamos discípulos de Jesus. Então, que discípulos, caldo de bila nós temos sido? Porque nós priorizamos todo o conhecimento, menos o que realmente importa. Porque se somos discípulos de Jesus, o maior conhecimento, o que tem que estar na ponta da nossa língua, o que tem que ocupar a nossa mente, o que tem que ser buscado por nós todos os dias, querido, é a palavra do Senhor e o jugo do nosso mestre. Quanto tempo desperdiçado com o que não edifica? Quanto tempo perdido com o que não traz crescimento eterno? Tanto tempo investido com coisas efêmeras e passageiras. Quer se encontrar? Quer saber quem você é? Quer equilibrar suas emoções? Busque ao Senhor. Ele é suficiente. Mesmo. Agora deixa de desculpa. Assuma a sua preguiça. Senhor, eu tenho sido preguiçoso sim. Eu estou tentando arrumar estratégias para me equilibrar mais um pouco e entender um pouco mais da vida, quando na verdade eu tenho o manual para a vida na minha cabeceira e tenho preguiça de abrir. E tenho orientado minha vida com o que eu acho que é certo e com o que eu acho que é melhor. Ora, o meu marido diz que a gente não pode ter um padrão a respeito do que é bom e do que é ruim se a gente não sabe o que é bom. Eu preciso saber o que é bom para quando eu estiver diante de algo, eu poder discernir se isso é bom ou ruim. Concorda comigo? Amém? Então eu só vou comer uma comida boa se eu antes já provei de uma comida boa. Porque se eu não estiver saciado e satisfeito com uma comida boa, qualquer comida vai ser boa para mim. Em Provérbios a gente encontra um texto que diz assim: o faminto... Não, o saciado, o cheio, pisa o favo de mel, mas ao faminto até o amargo é doce. Quem tem fome não está cheio de nada e está cheio de porcaria, vazio de Deus e cheio de achismos, diante de uma porcaria, vai engolir a porcaria achando bom e não ver os beijos. Mas quem está cheio, saciado, pleno do conhecimento de Deus, diante de qualquer porcaria, vai entender o que é porcaria e vai passar longe. Semana passada, as crianças estavam aperreando da gente para assistir um filme novo da Disney que está passando no cinema, Malévola. Só Jesus. E aí, Só Jesus. uma amiga nossa, a Yuli chegou num domingo aqui contando pra gente que tinha ido assistir. E aí descreveu o filme pra gente. Terrível. Apologia ao homossexualismo feminino, apologia à mistura do bem e do mal como se fosse tudo uma coisa só, satanismo, feitiçaria, bruxaria, o tempo inteiro, do começo ao fim do filme. E nem aquela noção mais do que é bem e do que é mal, o filme tem mais. É mistura tudo numa coisa só e é como se fosse legal ser mal. Ou se alguma coisa justificasse a gente ser mal. Por causa de alguma coisa a gente pudesse ser mal. E aí a Vitória disse assim: ah, mãe, mas mesmo assim eu quero ver. Aí eu disse assim: filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém chega para ti e diz que você não coma essa pizza que estão te servindo porque a pizza está estragada,
Você vai comer mesmo assim? Não, porque ela disse assim, ah não, mas eu quero ver mesmo assim, porque a gente já sabe como é, né? Aí eu disse assim, então se for, aí fui no caso da pizza, né? Se vem assim uma pizza para você estragada, você sabe que está estragada, a pessoa diz que está estragada, está fedendo, tu vai comer mesmo assim só porque tu sabe que está estragada? Não, né, mãe? Eu disse, filha, é a mesma coisa. Gente inteligente não precisa provar para saber. Gente inteligente ouve o conselho do outro e não erra. É meio, né, mãe? Claro, filha. Então, gente, nós precisamos saber o que é bom, para que a gente não se alimente do que não é bom. Nós não precisamos provar do que é ruim, para acumularmos experiências, sermos maduros. Sábio não é o que erra, sábio é o que aprende com o conselho do outro. Para que eu vou errar se tem o exemplo do meu irmão que errou e não foi bom? E para que eu vou fazer a mesma coisa se eu sei que não vai ser bom? Por favor, vamos ser inteligentes. Nós temos uns modelos dos heróis da fé e os homens que caminharam com Jesus, seus discípulos. Nós temos um modelo de Paulo. Não existe na história, estou para achar ainda na história da humanidade um homem mais equilibrado, sensato, prudente como Paulo. Lotado do que era bom. Pleno do conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz que depois que ele conheceu Jesus, ele considerou todas as outras coisas como esterco. Qualquer outra coisa diante de Jesus é fezes. Vamos aprender com Paulo, queridos. Vamos aprender a priorizar o que deve ser prioridade para nós. E buscar, sim, sabedoria, discernimento e maturidade no pleno conhecimento de Deus. Porque é esse pleno conhecimento de Deus que vai nos dar esse espírito de sabedoria, de revelação e de discernimento. O texto está dizendo isso. Em Provérbios 1:7 a gente vê o temor do Senhor é o... Todo mundo sabe, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Outro exemplo a respeito disso aqui, que a gente viveu em casa com as crianças. A gente ensinando as crianças a respeito de temor, lendo provérbios com elas. E aí, o Dino perguntou para as meninas se elas sabiam o que era temor. Elas disseram assim, é medo. Aí ele disse assim, não filha, temor não é medo. Vou te dizer para vocês a diferença de medo e de temor. Medo a gente tem daquilo que a gente não conhece. Temor a gente tem daquilo que a gente conhece. Aí ele disse assim, por exemplo, você tem medo do papai? Aí eu, não. Mas você sabe que se você desobedecer, você é disciplinada, não sabe? Sei. Nessa hora eu tenho medo. Aí não é medo. O que você tem nessa hora é temor. Entenderam? Elas entenderam. Se você perguntar para as minhas filhas o que é temor, elas vão saber dizer. Mas, por que as nossas filhas nos temem? Porque elas nos conhecem. Nós seremos homens e mulheres sábios, queridos, se nós conhecermos o Senhor. Porque o princípio da sabedoria vem do conhecimento de quem é Deus. A nossa geração padece de falta de temor. Crentes que tratam Deus como se fosse qualquer um. Mas no Novo Testamento diz que nós precisamos ter temor e tremor diante dele, porque ele é fogo consumidor. Sim, ele é amor, mas ele é justiça, santidade, tanto quanto. Mas sabe por que a gente não sabe disso? Porque a gente não conhece Deus. E a gente não se aprofunda no conhecimento dos atributos desse Deus.
E não estamos interessados em saber quem Ele é, porque parece que para nós nos basta saber que Ele é amor. Aí o que isso tem gerado é uma geração completamente descomprometida com santidade. Completamente descomprometida em alegrar o coração de Deus e andar em retidão e integridade. Porque Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, Ele me ama mesmo. E eu posso fazer, às vezes, assim, de jeito nenhum. A gente pode crucificar Jesus de novo? E a gente pode andar descomprometido com uma vida de santidade depois que nós conhecemos Jesus? E depois que nós entendemos o que Ele sofreu para que nós fôssemos lavados e remidos? Não. Uma pessoa que anda desse jeito não conheceu Jesus. Mas aí é que está o problema, porque não conhece. Queridos, nós precisamos conhecer o Senhor. E nós precisamos apresentar esse Jesus pleno para as pessoas. Sexta-feira a gente teve PGzão. E lá no PGzão a gente estava discutindo sobre isso. E a gente falou que se não for de uma maneira plena, o Evangelho não pode ser compartilhado. E entenda, plenitude não é conhecer profundamente o grego e o hebraico. Não, é apresentar um Jesus bíblico para as pessoas. Não o gênio da lâmpada, que resolve todos os problemas, porque, querido, tem problema seu que não vai ser resolvido, sabia disso? Sabia que tem crente que não vai ser curado? Crente. Sabia que tem gente que não vai casar? Sabia que tem homossexual que vai se converter, mas nunca vai conseguir desejar uma mulher e sempre vai lutar contra aquele desejo desordenado? Sabia que tem mentiroso patológico que sempre vai ter que se dominar, senão vem de novo? Sabia que Paulo tinha um espinho na carne? E ele diz que a graça do Senhor e o conhecimento de quem era esse Deus bastava para ele. Ah, queridos, nós precisamos aprender o que é suficiência em Jesus. E como o apóstolo Paulo, viver contentes em qualquer situação, podendo todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo diz: eu conheço o que é fartura e conheço o que é dificuldade. Posso tudo. Eu posso ser rico e posso ser pobre, porque eu descobri o segredo de me sentir bem em todas as situações. Conhecimento de quem era Deus. A plenitude de conhecimento de Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é a nossa fonte de sabedoria, discernimento. É Ele. Nós precisamos, como igreja, ser maduros em uma pessoa. Ser sábios em uma pessoa. Porque, como diz o Carlinhos ali no vídeo que a gente assistiu, o Evangelho é uma pessoa. Nós buscamos em tantos lugares, cursos, livros, a resposta para a nossa imaturidade e insensatez. Mas não buscamos no lugar e na fonte. E a busca por isso tudo nos outros lugares nunca vai parar. Porque nos cursos que a gente faz, sempre vai ter o módulo 2, e o 3, e o 4, e o 5, e o supra, e depois o supra-sumo, e depois, né? Você nunca se forma, parece que nunca termina. Mas a fonte absoluta, eterna, é uma só. Quando a gente acha, acabou. Não precisa procurar mais. Que angústia é essa de ficar procurando todo o tempo? E de não achar encanto nenhum. Isso é uma droga de vida, gente.
Uma ansiedade que não tem fim. Porque não, agora eu tenho que fazer o módulo 2, porque senão aquilo era só o básico, eu não posso crescer mais em maturidade se eu não fizer o módulo 2. Não, eu tenho que fazer o módulo 3. E aí tá aqui, ó, de graça. Mas parece que de graça nada presta, né? Fonte inesgotável de sabedoria e entendimento. Atemporal. De graça. Resposta para tudo. Tudo. Mesmo. Mas a nossa preguiça não deixa. Em Cristo, conhecendo Cristo, nos aprofundando em Cristo, nós precisamos conhecer Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Muito longe de descobrir. Mas o pouquinho que eu aprendo, à medida que eu busco, transforma coisas incríveis e faz evoluções na minha vida. Impressionante como Jesus é solução mesmo. Eu vou dar um pequeno testemunho para terminar. Sempre fui envolvida com louvor. Desde os 14 anos. Vou fazer 38, dia 25 de dezembro. Muitos anos, né? 24 anos no Ministério de Louvor. Sempre recebi promessa, palavra profética, de ceder, de viajar, de ministrar, de ir para um lado, de ir para o outro. Sempre recebi. Para onde me virava tinha uma palavra dessa. E por muitos anos mesmo, eu via amigos acontecendo ministerialmente e eu questionava Deus. E eu dizia, Deus, e aquela palavra que o Senhor disse, quando é que isso vai acontecer? E aí, quando a gente começou com as escolas e Deus nos chamou para o sertão, isso eu já contei para vocês, de que Deus falou para mim que o CD só podia vir depois, lembra disso? Que era a cereja do bolo, que só podia vir depois de tudo, porque senão não existia escola, não existia Projeto Mais Água, não existia Mais Sertão, não existia Projeto Mais Sopa, não existia Igreja de Cristalina, não existia nada, se a gente tivesse ficado lá na música. Mas ainda assim, de vez em quando eu perguntava para Deus, Deus, quando? Deus, eu vou fazer 38 anos. Deus, já estou com 40. Eu ficava procurando respostas nas coisas. Mas buscando conhecer Jesus. Paralelo a isso tudo, buscando conhecer Jesus. Queridos, para a glória do nome de Jesus, essa ansiedade sumiu do meu coração. Mas sabe o que é? Absolutamente, eu não sei nem mais o que é isso. Essa semana eu disse para o Dino, filho, antes eu olhava assim, os amigos que estão no Ministério de Louvor, com a música e produzindo muito o tempo inteiro, e eu questionava Deus quando é que isso ia acontecer para nós. Mas hoje eu olho e digo assim, meu Deus, eu não quero isso para mim não. Tem tanta coisa mais urgente para fazer. E aí eu fico agora, eu penso assim, já pensou, Dino, se eu estivesse viajando, como é que ia ser com as crianças, a Nicole entrando na adolescência, precisando de mim? Já pensou como é que ia ser? Como é que ia ser, Elisângela? Elisângela é que me socorre, minha amiga querida de muitos anos, é psicóloga. De vez em quando eu ligo para ela, Elisângela, eu não sei cuidar de adolescente. E a gente compartilha algumas coisas, eu não sei o que seria da Nicole se eu não estivesse por perto sempre. E tanta coisa faz sentido. Pode parecer bobagem para você, mas para mim é um crescimento absurdo que eu tenho experimentado, de confiar no meu Deus e de me contentar com o que Deus me proporcionou viver. E de ser feliz com o que eu estou vivendo.
de entender que não tem nada mais importante do que o meu lar, minha casa. Não, queridos, eu não quero passar de quarta a domingo viajando e ver minhas filhas e meu marido 2 vezes por semana. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero poder impactar a vida de pessoas de cima de um palco e sem conseguir compartilhar o evangelho da verdade, só ficar cantando música para eles ouvirem. Não, eu não quero. Posso eventualmente estar nessa posição, se ela for abrir espaço para que a gente compartilhe outras coisas mais importantes. Mas o que eu quero dizer para você é que a busca por quem é Jesus fez essa mudança que, para mim, você não tem ideia do quão absurda essa mudança foi. De quanta paz eu tenho experimentado a partir dessa mudança que Jesus proporcionou na minha vida. Porque eu me sinto, a cada dia que eu busco, mais contente e satisfeita nele. Estou muito longe de saber quem é Jesus, mas o pouquinho que eu sei até hoje já me trouxe satisfação e contentamento. Não, eu não sei ainda viver em qualquer situação como Paulo, mas tem algumas que eu já consigo viver. Por favor, vamos reorientar as nossas escolhas. Por favor, vamos redefinir as nossas prioridades. Por favor, vamos investir o nosso tempo no que é eterno. Se sobrar, você faz seus cursos, tá bom? Se sobrar tempo, você lê seus livros. Mas priorize o Senhor. Priorize o conhecimento de quem é Ele. E seja pleno do conhecimento de Deus. E assim você vai experimentar de sabedoria, discernimento e maturidade. Amém, queridos? Amém. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Vou pedir para o Dino orar. Antes de orar, eu queria só falar uma coisa. A mesma palavra que fala de conhecer a respeito de Jesus, conhecimentos de Deus, é a mesma palavra usada para coabitar. O conhecer, coabitar. E a Bíblia está falando, e eu estava lembrando disso, e como isso é forte. Porque conhecer não é só você saber a respeito de, mas o conhecer bíblico. Esse conhecimento de Deus, ele significa coabitação, estar junto, ser um só. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. É essa a proposta do conhecimento. É de fusão, é de ser uma coisa só. E como toda, vamos dizer assim, coabitação saudável envolve amor. E nós precisamos amar a Deus para realmente conhecê-lo. E eu queria que você estivesse meditando sobre isso durante a oração, a respeito desse coabitar, esse ser um. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. E durante a oração você medita em ser um com Ele. E nessa fusão, não só saber a respeito dEle, não só ter esse conhecimento, esse estudo a respeito dEle, mas essa intimidade, esse desejo de fazer parte, de estar junto, de ser uma coisa só com Ele. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, ó Deus, queremos te pedir perdão, Pai, por quanto tempo perdido, Pai. Por quanto tempo, ó Deus, que nós sabemos que temos. Por tempo, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que podemos disponibilizar para Ti. Pelo tempo, ó Deus, que sabemos que podemos priorizar para Ti, Pai.
Deus, por desperdiçarmos esse tempo com outras coisas, Pai, que não é a Tua presença, que não é a Tua palavra, que não é o Teu conhecimento, que não é a intimidade contigo, Pai. Tempo, ó Deus, que nós não estamos, ó Deus, em intimidade contigo, Pai. Perdoa, Deus, o adultério da nossa alma, Pai, porque coabitamos com outro conhecimento, coabitamos com outras coisas, Pai. E queremos, ó Deus, que Tu restaure em nós, ó Deus, esse amor. Restaura em nós, ó Deus, essa busca, Pai. Restaura, Deus, em nós, Pai, o desejo e a vontade, Pai, de estar contigo. Restaura, ó Deus, em nós, Pai, esse sentimento, ó Deus, de paixão por Ti, de paixão, ó Deus, pela Tua presença, de paixão pela Tua palavra, Deus. Restaura em nós, ó Deus. Restaura a nossa aliança, ó Deus, contigo, Pai. Restaura a aliança que um dia fizemos, ó Deus, contigo, Pai. Uma aliança de casamento, porque somos Tua noiva. Restaura, Deus, o nosso relacionamento contigo, Senhor Deus. E que viemos, ó Deus, a contar, ó Deus, com o auxílio do Teu Espírito. Para que tenhamos, ó Deus, para que outras vozes, Pai, não venham nos tirar do foco. Para que outras coisas não venham nos tirar do caminho, Pai. Para que os desejos, ó Deus, distorcidos do nosso coração não venham, ó Deus, nos tirar, ó Deus, do nosso relacionamento contigo, Pai. Que outras coisas não nos atraiam, Deus. Que o pecado não nos atraia, Pai. Que as ambições não nos atraiam, Senhor Deus. Que o desejo por um conforto, ou como dizem, uma vida melhor, que isso não venha nos atrair mais, Senhor Deus, mas que sejamos atraídos pelo Teu perfume, que sejamos atraídos, ó Deus, pela Tua presença, que sejamos, ó Deus, atraídos, ó Deus, pela Tua voz, Pai, que sejamos atraídos, ó Deus, por Ti, Pai, pela Tua palavra, Deus. Nos traz, ó Deus, de volta, Pai, nos traz de volta para Ti, Senhor Deus. Converte o nosso coração a Ti, Pai, converte a nossa mente a Ti, Pai. Porque queremos, ó Deus, ser um contigo, Pai, no pleno conhecimento, ó Deus, de quem Tu és. Queremos, ó Deus, ser confundidos, ó Deus, contigo, Pai. Chegar a essa estatura, ó Deus, na plenitude da Tua presença, na plenitude do Teu conhecimento. Restaura, ó Deus, o nosso romance contigo, Senhor Deus. Que esse desejo de estar contigo, Pai, seja completo, seja constante. Faz assim, ó Deus, que ao amanhecer, ó Deus, ao acordarmos, ó Deus, que já possamos acordar, ó Deus, com saudade de Ti, ó Deus. Faz assim conosco, Pai, porque nós Te queremos acima de todas as coisas, e que isso seja verdade em nós, que isso seja verdade, ó Deus, em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.